Sua convicção pode ser uma bênção ou puro suco da ignorância. Mas por que você tem que ter uma convicção em sua marca se é considerado uma ignorância? Calma aí que eu vou te explicar melhor isso. E aí galera, eu sou o Vini e sejam bem-vindos a mais um Talk Câmara 19. E hoje vamos falar sobre convicção, quero trocar uma ideia e falar um pouco sobre como podemos usar isso ao nosso favor. A convicção é a ideia de nós criar opiniões fortes a respeito do que a gente pensa, do que a gente crê, ou do que a gente tem conhecimento. Aquela ideia de você pensar X e a pessoa dizer B e tentar te convencer ao B, só que você manter o X porque você tem um conhecimento, uma ideia muito forte a respeito daquilo e uma opinião forte a respeito daquilo. Basicamente muda a nossa ideia e o nosso posicionamento. E como que isso se relaciona à nossa marca, a ideia geral de uma opinião forte e uma convicção forte? Basicamente, você cria uma ideia forte na sua marca, você cria uma convicção, uma opinião forte na sua marca, que ela não vai ser, sabe, fraco e frágil. A sua marca não vai ser frágil. E isso se vale ao porque existem humanos por trás disso. A sua marca não é só uma marca por ser uma marca. Você tem opiniões que sejam desenvolvidas, éticas que sejam desenvolvidas na sua marca. Você não está tendo opiniões favoráveis ao que o mercado quer. Você está tendo opiniões favoráveis ao que você deseja jogar para o mundo, ao que deseja atrair e trazer para o mundo, sabe? E basicamente isso se entra muito na ideia epistemologia, na ideia do epistemológico. Ou seja, basicamente na ideia de você saber, de você conhecer. Você não vai criar uma marca sobre, sei lá, sobre carros e você não entender nada de carros. Você vai criar algo sobre o que você entende e de que você tem conhecimento sobre. E aí que entra a nossa convicção e a nossa opinião sobre aquilo. Porque basicamente você vai ter uma ética, uma opinião forte, pois você conhece o que você sabe e o que você está falando. E não é algo que você deduz, não é algo que você está deduzindo e desenvolvendo só por dedução. Mas também tem convicções por parte de dedução, só que elas são muito fracas e frágeis, ela não tem uma ideia muito centralizada e muito forte. E podemos usar essa ideia de pensar, de criar algo sobre o existencialismo, sabe? Sobre a ideia de que acreditamos em Deus ou escolhemos não acreditar em Deus. Isso pode se relacionar à nossa marca sobre ela ter um pensamento forte sobre a ideia de que queremos mudar, fazer a diferença, ou sobre que queremos ganhar dinheiro, sabe? Sobre que queremos ter uma ideia muito mais humanizada ou uma ideia muito mais capitalista. Ou seja, ela define a criação de um vazio que seja emocionalmente forte ou que seja basicamente algo racionalizado, algo que esteja em busca de algo que não esteja muito humanizado, sabe? E a gente pode usar as convicções na persuasão, na hora de vender algo. Ou seja, você pode criar ideias que a pessoa se identificam com as suas ideias e consiga converter isso em vendas. Como que eu posso explicar isso melhor? Basicamente, as pessoas gostam de copiar comportamentos. Se você cria um comportamento que seja copiável, as pessoas vão querer meio que se basear naquilo. Isso vai na ideia da convicção de que a gente tem opinião porque a gente foi ensinado a ter aquela opinião por base de pessoas mais velhas e mais experienciadas. E aí a gente cria essas ideias com base no que a gente vive, à nossa volta. E a convicção, ela entra nisso. A nossa ideia, ela é criada a partir nosso meio social. E a nossa marca pode ser criada a partir do meio social. A gente pode criar uma marca com base alguma coisa que esse meio social gosta e a gente consegue persuadir isso para trazer uma venda, sabe? Por exemplo, você pode trazer uma venda de um casamento sobre a ideia de você criar uma memória que você possa revisitar sempre, sabe? É uma parte importante da vida daquela pessoa. Então você tem que fazer algo com muito profissionalismo, porque aquilo vai recordar por anos e anos da vida da pessoa. Então é algo importante demais. Então, basicamente, você está usando sentimentos para criar uma ideia, sabe? Criar um produto. E isso pode mudar muito a forma da sua marca, de como ela pode agir. Porque você não vai estar só vendendo por vender um produto. Você está vendendo sentimentos, está vendendo ações, está vendendo coisas que realmente são humanizadas.
E hoje em dia todas as marcas estão buscando mais para esse lado humanizado das coisas, sabe? Se apresentando como pessoas e não como marcas. Por que isso é tão importante, Vini? Basicamente porque as pessoas se identificam com pessoas e não com marcas. Marcas são só um termo para criar um profissionalismo sobre algo, mas se você não tem uma pessoa por trás, você não tem alguém, um humano, aquela marca ela se torna algo vazio. E ela entra na ideia existencialista, sabe? E basicamente você tem que sempre estar desenvolvendo um posicionamento forte, ou seja, uma convicção forte, uma ideia forte. Por exemplo, uma marca, uma produtora em si, ela está focada em criar momentos, ela está focada em anotar momentos da vida da pessoa, de criar memórias. Isso é uma ideia de convicção de uma marca que tem uma opinião forte e uma convicção forte. Agora, se a marca está querendo fazer um produto só pelo dinheiro, sem uma ideia, uma noção, uma convicção forte, ela não vai se desenvolver tanto, sabe? Porque ela não tem esse lado humanizado dela. E se você se identificou com tudo que eu falei, por que não deixa um like aí? Se inscreve no canal e assiste o outro Talk Câmara aí, o Talk Câmara 13, que é o poder da atração. Ela se entra muito nessa ideia de convicção, porque o poder da atração é você ter pensamento forte sobre algo que queira que aconteça, sabe? Então o poder da atração também se entra muito relacionando com a convicção, de você atrair algo. E basicamente é isso. Então assiste o Talk Câmara 13 e eu queria que vocês comentassem aí o que vocês acham sobre como a convicção ajuda a criar humanização na marca, se realmente isso existe e se realmente isso faz sentido. Comentem aí. E eu vou deixando esse vídeo por aqui. Valeu, falou e tchau, tchau.